Fala galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Maicon Sisoto e eu vim aqui ajudar você a conseguir a sua aprovação em Cálculo 1. E como a gente está fazendo isso? A gente está resolvendo o livro do James Stewart. E se você faz a graduação de exatas, né, já pode comentar aí embaixo aí qual é a sua graduação. Mas você sabe que o James Stewart é um livro mais usado na graduação e tem um motivo, tá? Ele é um livro muito didático, né? E eu estou resolvendo ele aqui com vocês, tá? Eu vou abrir aqui a parte já onde eu estou resolvendo, né? Para a gente já ir na lata e lá e resolver a questão. A questão tá aí, ela é a questão número 4, certo? Se você não sabe aonde resolver, se você não tem o livro com você aí, ou você não sabe onde encontrar essa questão para resolver, ou as próximas questões, tá? Você vai fazer o seguinte: você vai no link aí embaixo, pode baixar o livro e você mesmo seguir aí na ordem conforme eu vou resolvendo, ou você pode ir no Instagram, eu também deixei um link aí embaixo na descrição para você ir lá no Instagram, e nesse Instagram eu coloco antes, todo dia eu coloco antes, tá? Repetindo, gente, todo dia eu coloco antes quais são as questões que eu vou resolver aqui, tá bem? Vamos lá, eu vou resolver a questão 4, tá? Porque eu resolvi da 1 a 3 e depois eu resolvi a 5 e a 6, devido a algum motivo aí eu pulei a 4. Mas vamos resolver ela aqui, tá bom? Lembrando que a gente está também na parte de funções, certo? A gente está vendo funções e modelo. E aí tem um gráfico de duas funções ali. Posso falar sobre o que elas são ou não, né? Eu dei três exemplos de funções na aula anterior, na aula 27. Então, se você tem alguma dúvida, pode voltar lá e ver alguns exemplos. Mas, ficando por aqui, você vai aprender já, tá? Vamos lá. Os gráficos de F e G são dados, então, F é essa vermelhinha aqui, o G, ela é a azulzinha. Vou aumentar um pouco mais aqui, ó. Isso, ficou melhor. Diga os valores onde o F tem o valor de x menos 4 e o G tem o valor de x igual a 3, certo? Se você olhar aqui, o ponto zero está aqui embaixo, nenhuma delas passa no ponto zero. Parece que a concavidade dessa funçãozinha vermelha, que é a f, inverte ali no f igual a 1, 2, 3 e no x igual a zero. Parece que ela inverte a concavidade do mesmo jeito que a g inverte, só que em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima, né? De cima para baixo ela troca esse sentido ali. Tá? Então aqui ela é decrescente, depois ela cresce, a f é crescente, depois ela decresce. Tá bem? E ela tem esses dois pontos onde elas se cruzam aqui. Vamos lá então, vamos ver a letra A, os valores onde o f de menos 4 e o g de 3. Então, f de menos 4, x igual a menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É esse ponto aqui embaixo que vai ser, então, um y ou um f, né, igual a menos 2. E para o g igual a 3, 1, 2, 3, eu venho aqui, então, um pontinho azul lá em cima, então, eu vejo ali que meu y é igual a 1, 2, 3, 4 unidades, certo? Então, o f vai ser menos 2 e o g de 3 vai ser igual a 4, beleza? Vamos voltar ali, vamos começar ali, então. Abrir o quadro. Tô, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a questão 4, vou resolver a letra A. Quais os valores que meu f tem quando meu x é igual a menos 4? Lembrando, meu x sendo menos 4, eu posso ter mais de um f, né? Se eu olhar ali na todos os valores da horizontal, vai ter um f de um lado, um f do outro, mas eu não posso ter mais de um x. Opa, perdão, gente, o contrário, tá? O contrário. E aqui é o f de menos 4, ele vale, então, menos 2, certo? E o meu g de 3, ele é o ponto lá em cima, né? Então, g de 3 vale 4 unidades, certo? E isso é a minha letra A. Agora a gente vai ver, dar uma olhadinha ali na letra B. Na letra B, para quais os valores o f de x e o g de x são iguais, né? Quais valores de x, certo? Então, eu vou ver aqui, opa, é esse valor aqui, eu volto uma, duas unidades, bem aqui ele cruza, então voltando é negativo, né? Menos 2. E para frente é duas unidades para frente, certo? Então, vamos lá, vamos colocar ali. Fechou? Vou colocar aqui a letra B. Então, a letra B, aonde o meu f de x é igual ao meu g de x, no ponto em que eles se cruzam, a gente viu que esses pontos são simétricos, ele para o x igual a menos 2 e para o x igual a
2. Certo, gente? Agora eu vou resolver a letra C. Deixa eu ver ela aqui, se eu preciso voltar lá para resolver ela. Preciso sim, tá? Vamos voltar lá que tem que olhar o gráfico. Ele pede para eu estimar, ó. Bom, então o que eu fiz na letra A? Eu tive que encontrar um x, certo? Onde o f vale menos 4. Ah, mas poderia ter mais de um x. É, por exemplo, aqui, ó, onde o x é menos 1. Ele vai dar esse ponto aqui, que é menos 1, menos 2, menos 3, certo? Só que ele também, do outro lado, o x sendo, perdão, gente, o y sendo menos 1, ele tem um outro valor lá na frente, tá? Então, ele tem aqui 2x para o mesmo y. 2x para a mesma função, certo? Um x negativo e um x positivo. Isso acontece simetricamente na função da parábola, por exemplo. Tá? Quando a gente resolver a próxima ali, a da 7 a 10, vocês vão se ligar nessa daí. Bom, agora eu vou resolver então, agora na letra B, né? Ele quis saber se você conseguia identificar a posição de duas funções. Então, o livro está aí de novo, jogando um monte de ideias para você, para testar o seu conhecimento. Lembrando que o livro de cálculo não é uma coisa à toa, ele está escrito de um jeito para você trabalhar com ele continuamente, né? E agora, na letra C, você vai ter que estime a solução da equação f de x igual a menos 1. Então, quando o meu y é igual a menos 1, que foi o que eu acabei de falar aqui, ó, é esse ponto, porém, é também esse ponto aqui. Então, é o meu x igual a menos 1, menos 2, menos 3, e o x igual a 1, 2, 3, 4 também, certo? Então, vamos lá. Vamos pôr no quadro aqui. Então, é meu f de x igual a menos 1. Eu tenho dois valores de x, não são valores simétricos, né? Um valor, ele é o menos 3 e o outro valor, ele é 4, certo? Enquanto aqui, ó, opa, C, vou colocar a letra D e a letra F já. Tá? Por que que eu consigo sempre ter mais de um valor de x aqui, ó? Se eu pegar também, por exemplo, uma função seno e cosseno, eu vou ter um monte de valor de x, né? Mas eu não tenho associado um monte de valor de y, porque isso não consegue mesmo, tá bom? Se eu tiver um monte de valor de y associado, significa que eu não tenho uma função, ou seja, aquele resultado depende de um monte depende do mesmo x, ou depende de um monte do mesmo x, né? Para ter um monte de resultados diferentes com o mesmo x. Então, isso não é uma função, tá? Mas vamos voltar ali, que ele vai pedir agora do domínio das duas, ó. Na letra, aqui, ó, na letra E, na letra D, ele perguntou o intervalo crescente, opa, decrescente do f, né? Então, é daqui depois do zero, o domínio do x até o x igual a mais 4. 1, 2, 3, 4. E o meu y tem uma imagem aqui de quê? Decrescente, então, desde aqui de cima do 3 até o 2 até o menos 1, certo? Mas vamos ver já vamos ver também a letra E e a letra F, que ele fala do domínio do F e o domínio do G, né? Qual que é o domínio dessa minha função F aqui? O domínio são todos os valores de x em que ela existe. Então, ela parte daqui do x maior do que x maior do que 1, 2, 3, menos 4, né? E ele vai até o x mais 4, certo? 1, 2, 3, mais 4. Então, aqui nessa parte ela é simétrica. E para o G também, ela tem isso daqui, só que ele começa no menos 4 e vai até o mais 3 só. Ela acaba antes. Tá bem? Vou voltar lá para o quadro. Primeiro, aonde o meu F é decrescente, para responder a letra D, aonde o meu F é decrescente, ele é decrescente nos valores que ele passa ali, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho o gráfico. Opa, mais ou menos assim, né? Isso aí. Então, ele tem os valores negativos com o x, toda vez que o x é maior do que zero, né? Então, do zero para o x, ó, x maior do que zero e menor do que o valor que aparece lá. Se você voltar lá no quadro, eu já vou voltar, tá? 1, 2, 3, 4 positivo. Então, aqui ela é decrescente, só que ele não quer saber do meu domínio, ele quer saber de quem? Ele quer saber da minha imagem. Então, aonde o meu f de x é decrescente, ele vai ser decrescente no intervalo de f de x igual a mais 3, lá, até f de x igual a
menos 1, como foi dito antes, certo? E o domínio dessa função aí, tá? O domínio dela é um pouquinho maior, né? Por que que o domínio é um pouquinho maior, tá? Deixa eu colocar aqui de uma outra cor, tá um verde só para aparecer. Porque ele vai até um valor antes lá, né? Ele desce um pouquinho, ele desce até o menos 2. Isso faz com que tenha um domínio um pouco maior. Tanto que na letra A, né? A gente parte desse início aí, de qual que fica o domínio, certo? Bom, vamos lá colocar então. F, qual é o domínio da minha função f? Ela começa em menos 2, sobe até o zero. Opa, começa em menos 2, sobe até 3 unidades, né? Então, meu f de x. Perdão, gente, estou falando da imagem, né? É bem confuso isso mesmo, tá? Eu estou falando uma coisa que vocês têm que se ligar. Agora eu escrevi a imagem em cima e o domínio embaixo, tá? Domínio são o eixo X, né? Que a gente já viu, em que ele tem de menos 4 até mais 4, certo? E se você olhar ali no primeiro menos 4 é esse daqui, ó. Que dá aqui, então, menos 2. Então, minha imagem ele começa no menos 2. E o mais 4, por incrível que pareça, não é incrível não, né? O livro pensou nisso. Está aqui no x igual a 4, que vai ser, então, o valor de menos 1. Opa, essa é a minha imagem. Então, eu não desci mais a minha imagem, né? Qual é o ponto máximo que eu tenho? Esse ponto aqui, que é 3 unidades. Beleza? Então, a minha imagem está aqui e o meu domínio está aqui, tá? Vamos escrever aqui imã, né? IM, e aqui a gente coloca domínio. Beleza? E aqui a gente tem a letra G. Na letra G, ele pergunta o domínio e a imagem de quem? Do G, o domínio e a imagem do G, ou a imagem e o domínio, né? Vamos pôr a imagem e o domínio para ficar parecido com a questão anterior. Então, aqui é G de X, aqui são os valores em que ele existe, né? Se você lembra ali, ó, vou escrever aqui, já cruzando ele aqui, ó, termina um pouquinho antes da função f, né? Como foi dito, e começa junto lá. Então, ele começa junto, mas termina um pouquinho antes. Então, ele termina aonde? Termina ali no x igual a aquele valor que aparece ali. E aquele valor é o 3. Então, termina o x igual a 3. Então, tem valores menor do que isso. E ele começa junto, então ele começa no x menos 4, porque ele começa no domínio igual do meu f. Tá? E qual é a imagem, então? Tem a minha imagem ali dos valores menor dele, tá? Ela não desce abaixo do valor onde eu coloquei aqui, gente. Eu coloquei ele muito abaixo, tá? Na verdade, ela desce cruzando ele aqui no meio. E realmente é no meio mesmo, porque o valor é meio, ó. Meio. Desce aqui no meio e sobe ali, tá? Deixa eu apagar essa minha outra função que ficou esquisita aqui, pronto. Então, é essa daqui. Então, desce até meio. Então, eu posso dizer que ela começa no valor positivo, lembrando que ela não tem nenhum valor negativo. Se você olhar ali, ó, todos os valores são acima disso, né? Então, acima de 0,5 ou acima de 1/2, menos 1, opa, mais 1/2, né? Tá aqui meio desse jeito. E vai até o top dela lá em cima, que é onde ela termina, aqui no x igual a 3, que é aqui que a gente já viu, ou não, aqui, ó, vimos que ela termina, então, no valor de 4 unidades. Certo? Gente, essa foi a questão 4 que eu fiquei devendo para vocês, aí vai ficar um pouquinho bagunçado, não tem problema nenhum. Agora, a gente vai ter uma conversa, eu não vou vir aqui para o quadro mais, tá? Então, dá uma olhadinha aí no quadro, questão 4, já bate o seu print aí, resolve ela, e, enfim, daqui a um tempo eu vou montar uma lista para vocês com respostas e eu mando aqui. Vamos lá. Ó, então a gente está vendo imagens, está vendo funções e a gente está vendo modelos, tá? Aí, então, a gente cai em qual questão? Na 10 aqui, ó, da 7 a 10. Determine se a curva é o gráfico de uma função de x e, se for, determine o domínio e a imagem dessa função. Certo? Então, a gente vai ficar fazendo isso, imagem, domínio, igual foi feita nessa daqui, né? Então, vamos lá. O que mais a gente tem aí? A questão da 7 a 10. Se for uma função, eu vou lá e digo qual é o domínio. Se não for uma função, eu não posso dizer nada disso. Bom, vamos lá.
A 7 é uma função? O que você me diz? Se a 7 é uma função, e você já pode responder, né, em que ela não é uma função. Porque ela não é uma função. Porque nesse caso aqui, ó, para o mesmo x, né? Ah, quanto é que vale o x? Nesse caso aqui, o x tem esse valor e também tem mais dois valores ali, né, onde ele se encontra. Então, eu não posso ter para o mesmo x mais de um y, não posso ter associado, né? Eu consigo, isso daqui a gente vê na parte quando a gente consegue ver os teoremas lá, né, dos diagramas. Então, o x é transformado através da minha função, né? E o que eu sei de tudo isso? O que eu sei disso, né? Eu sei que tem que ter sempre um valor de x, perdão, um valor de y associado ao x, certo? Eu posso ter mais de um x levando ao mesmo y? Posso ter mais de um x levando ao mesmo y? Sim, a gente pode, tá? Como no caso aqui, ó, eu tenho aqui ao mesmo y, que seria o zero, né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui, e ele tem um x1 e um x2, que são coisas diferentes, né? Então, vamos mudar a cor aqui, deixar de vermelho, tá? O que eu não posso ter é um f de x associado ao mesmo x. Aqui nesse caso aqui eu tenho esse f de y, esse f de x, né? Esse f de x, esse f de x. Então, esse daqui não é função. Se não é função, eu não preciso saber o domínio nem nada, né? Seria uma função se eu invertesse ela, tá? Seria alguma coisa tipo um f de y, daí poderia ser uma função. Mas nesse caso, não é. E a número 8 você pode olhar já ali e já falar que é função, né? Porque eu tenho sempre ali os valores de y. Como que eu faço para verificar isso, gente? Eu verifico isso com retas horizontais, ó. Com retas horizontais, isso mesmo. Se todos os se o y ele tiver apenas um x associado, se o y tiver apenas um x associado, no caso aqui, eu tenho vários valores de x associado, né? Se eu cruzar ali, ó. Então, eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando. Opa, quando eu vejo ali, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Mas quando eu faço o teste da outra reta, eu vejo o seguinte, ó. Eu vejo que eu tenho para o mesmo x, eu tenho alguns y. Para o mesmo x, eu tenho alguns y, né? Na verdade, toda essa faixa aqui, ó. Eu vou pintar ela agora para vocês aqui, ó. Eu tenho um monte de y associado aqui, certo? Ou seja, eu estou fazendo esse caminho contrário, eu tenho um monte de função aqui, um monte de função para o mesmo x, ou seja, não é função para lugar nenhum. E aqui eu tenho quem? Na número 8 eu tenho ali, então, que ela é uma função, né? Posso verificar isso fazendo o teste das retas verticais. O x ele vai cruzar apenas com um valor ali, tá? E o meu y, quando eu faço o teste da horizontal, mas ele encontra com mais valores. É sim, mas só que ele só tem um ou dois valores associados ali dele, tá? E na minha 9, se eu olhar ali a minha função 9, vamos dar uma olhada na 9, né? Opa, ela é uma função? Ela é uma função por partes, tá? Ela é uma função por partes. Desse valor aqui, ó, vamos colocar lá, menos um, opa, menos 2. E bem no menos três aqui embaixo, o que que tem aqui embaixo, tá? Eu tenho ali onde ela começa, ela vai até o meu menos 2, depois ela tem ali uma descontinuidade, certo? Se o ponto de baixo fosse preenchido, ela não seria uma função. Então, aqui no caso, ela é, sim, uma função, mas por se ele fosse preenchido, então eu teria quem? Eu teria esse x aqui assumindo o valor tanto nessa parte quanto nessa parte aqui, certo? E o mesmo x, ele não pode associar dois valores de y, que foi o que eu falei, né? Eu posso ter um monte de x associado ao meu mesmo y. O exemplo bom é aquela a parábola, né? Eu tenho o x1 e o x2, certo? Mas eu não posso ter o quê? Eu não posso ter o contrário, eu não posso ter um monte de y associado. Mas como aqui é vazio, né? Tem esse espacinho vazio, então significa que minha função ela começa no menos 3, daí quando ela chega no menos 2, ela pula para o menos 1, tá? Ela tem uma descontinuidade ali,
No caso, eu não conseguiria derivar ela aqui, mas fora isso, ela é sim uma função. E aonde não é função mais, né? Está um pouco fraquinho, tá? É a minha 10. Ela não é função devido a quem? Gente, não são, tá? Aqui, ó. Não são os valores em que a função está aqui, tá? Porque aqui eu tenho um x e associo a um y. Um x, um y. Um x, um y. Um x, um y. Qual é o real problema aqui? É quando eu começo a associar aqui, por exemplo, assim, ó, no x menos um, no x mais um, eu tenho quantos y para ele ali? Eu tenho um montão de y, né? Eu tenho desde o zero até o um subindo, então significa que isso não é uma função, né? Essa parte aqui, ela não deveria existir, essa parte não deveria existir, essa parte também não. Por quê? Porque eu tenho um único x associado a um monte de função lá, tá? Então isso não faz sentido, tá bom? Ou seja, eu tenho um monte de função para o mesmo x. E isso não faz sentido matemático, né? Como assim eu coloco o mesmo x e eu tenho um monte de resultado, né? Seria bom se fosse algum um real e ter um monte de dinheiro depois, né? Um monte de resultados com o mesmo real. Não é assim que funciona. Se você investe um real, você vai investir um real e só a partir dele, não consigo investir ele de novo, né? Então, nesse caso aqui, eu não consigo fazer a minha função. Tá bem? E a pergunta era essa daí, né? O domínio e a imagem. Qual é o domínio e a imagem da 8 e da 9? Tá? Então, aqui na 7 eu não tenho domínio e imagem, na 10 eu também não tenho. Na 8 o domínio e a minha imagem da 8, ó, o domínio está aqui, os valores de x, em que ele vai de -2 até +2, e a minha imagem, vou pôr ela de azulzinha de novo aqui, ó, ela está subindo desde essa parte de baixo aqui, ó, até onde a minha função chega lá em cima, tá? Então, a minha imagem vai de -1 até +2 e meu domínio vai de -2 até +2. E nesse caso aqui, o meu domínio vai daqui, né? 1, 2, -3. Então, ele vai de -3 até onde a minha função termina, que é o valor aqui, ó, de 1 + 2. Tá? Opa, ao contrário, né? Vamos colocar aqui de vermelhinho. Então, ele vai daqui até ali, -3 até +2. E a minha imagem vai ser a parte que fica desde aqui de baixo. Então, ela vai ali, tem uma descontinuidade e ela continua até o topo do meu gráfico lá então, tá? Aonde minha imagem, a minha função não existe só aqui, é do -1 e do -2, né? Que é ali que a imagem não existe, o domínio existe, mas a imagem não existe, né? Se você sabe algum exemplo, essa é boa, essa é boa. Eu tava pensando agora aqui com vocês, né? Dei uma olhadinha aqui. Se você sabe algum exemplo, né, de aonde tem uma função que você tem uma descontinuidade ali, dá um pulinho na uma descontinuidade, coloca aí nos comentários. Beleza? Gente, a aula foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Resolvi então a questão 4 que eu fiquei devendo, né? Que era para ser a aula 27, só que eu gravei a 5 e a 6. Então, hoje, na aula 28, resolvi a 4, que é funções de modelo, e eu resolvi também a da 7 e a 10, aonde ele quer saber se aquilo realmente é uma função de x. Depende de x, né? Você tem que fazer o teste, então, das linhas horizontais ali. Opa, se todas elas bateu, beleza. Se bater das verticais, você tiver mais de um x, perdão, o mesmo x associado a mais de uma função, significa que eu não tenho uma função de x, tá? Gente, por enquanto é isso. Não vou deixar mais longo isso, porque já estendi bastante aqui, né? E vou nessa. Aquele abraço, tchau, tchau. A gente conversa.